Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje eu resolvi colocar um filtro sem muitas cores, porque o papo de hoje é sobre um acontecimento que não tiveram muitas cores, que não foi colorido, que não foi agradável aos olhos. Apesar de ser um acontecimento que marcou toda a humanidade, não foi um dos melhores acontecimentos, né? Eu venho hoje eu não vou falar de costume do livro de Provérbios, que é o estudo, mas eu vou trazer uma reflexão de um modo diferente. Eu estava lendo um livro e passei por um trecho que me chamou muita atenção e eu quero dividir com vocês, né? Fui tocada a dividir com vocês, espero que edifique a vida de alguém como edificou muito a minha essa manhã, vendo por outro lado a história do grande Salvador do mundo, a história de Jesus Cristo e do que Deus fez para salvar o meu e o seu coração, do que Deus fez para nos ter mais próximo dele, para nos livrar de tantos pecados, o que ele foi capaz para nos salvar. Amém? Espero que vocês gostem da reflexão, espero que sirva de apoio mesmo, para quem ouvir, para quem vê esse vídeo. Não sei quantas pessoas verão, não sei quem vai ver, mas eu espero que quem veja seja edificado através dessas palavras, amém? É uma grande reflexão que começa assim: demore-se no monte do Calvário, deslize os dedos pela madeira e pressione o cravo contra a sua mão. Prove o gosto do vinagre e sinta o aperto do espinho em sua fronte. Apalpe a espessa poeira úmida com o sangue de Deus. Deixe os instrumentos de tortura falarem a sua história. Ouça enquanto eles revelam o que Deus fez para ganhar seu coração. É muito interessante, né? A reflexão que a gente consegue tirar de tudo isso. Você seria capaz de se planejar diante de tudo aquilo, de se projetar, na verdade, diante de tudo aquilo para salvar uma humanidade que hoje não reconhece o grande sacrifício feito? Você seria capaz de se colocar, né, em toda aquela situação que Jesus passou para salvar a minha e a sua vida? Você seria capaz de passar por tudo aquilo, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, né? Toda aquela dor para salvar a vida de uma humanidade que hoje não reconheceria? Você seria capaz de entregar o seu filho para morrer por um monte de pessoas que hoje não está nem aí? Você seria capaz de dar suas mãos e os seus pés para serem pregados naquela cruz? Seria capaz de dar o seu corpo para ser todo machucado? Seria capaz de usar aquela coroa que os espinhos chegavam a ir ao cérebro? Imagina o tamanho da dor de Jesus Cristo pela minha e pela sua vida. Você seria capaz de se entregar na mão de pessoas que preferiram salvar um ladrão a salvar aquele que nunca teve pecado? Você seria capaz de se deixar torturar por pessoas a quem você não tinha feito nada? Assim como ele foi capaz de se deixar ser torturado para salvar a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas que preferiram torturar aquele que não tinha nenhum pecado, que não tinha cometido nada contra ninguém. Você seria capaz de experimentar aquela esponja cheia de vinagre, aquela esponja umedecida
de poeira e sangue. É uma reflexão que chega a doer o coração quando a gente começa a fazer, né? Porque a gente entende o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez pela minha e pela sua vida. Tá sem cor o vídeo hoje? Tem pouquinha cor? Se vocês prestarem atenção, em evidência está o vermelho do coração. Por quê? Porque ali estava o coração de Jesus sofrendo por mim e por você. Ele estava ali com o coração sangrando por mim e por você. Aquela cruz, aquela madeira sentiu o peso de carregar todo o pecado de uma humanidade em um único só corpo, que tirou forças, a gente nem sabe de onde, para suportar toda aquela humilhação, para suportar toda aquela dor, toda aquela tortura. Será que se aquela cruz pudesse falar, se aqueles pregos pudessem falar, se aqueles espinhos pudessem falar, o que será que eles nos contariam hoje? Qual será a lição que eles nos passariam hoje de ter sustentado o corpo de Jesus naquela madeira, naquele prego, aquela coroa? Ter aquele sangue escorrendo, sangue de um inocente, para salvar a vida de tantos pecadores. O que será que aquela cruz nos contaria que nos faria enxergar diferentemente o sacrifício de Jesus? O que será que aqueles pregos nos diriam hoje? Será que eles também sentiram a dor quando eles foram enfincados nas mãos e nos pés de Jesus Cristo? Será que aqueles espinhos seriam capazes de reproduzir a nós a angústia e a aflição que Jesus estava passando naquele momento? Será que você seria capaz de se colocar naquela cruz por Jesus Cristo? Será que você seria capaz de entregar um filho teu, assim como fez Deus, para que nós fôssemos hoje salvos, estivéssemos aqui e muitos de nós não reconhecer? Será que você teria coragem de dar o teu filho lá para salvar uma humanidade totalmente corrompida em pecado, totalmente desfavorecida das bênçãos? Por quê? Porque estavam longe de Deus. Muitos foram salvos dentro da doutrina, muitos foram salvos servindo a Deus, mas os pecados eram tantos que precisou, né, que Jesus Cristo morresse naquela cruz para que tudo fosse feito novamente, para que Deus nos olhasse novamente com um olhar de carinho. E como ficou Deus? A gente sabe como a gente está hoje, mas como foi para Deus entregar? A gente não sabe. Talvez ele tenha ficado triste, chorado, mas ele é Deus. Ele é Deus. É difícil você interpretar esse texto de uma forma que não doa o coração, né? Porque foram cravos muito grandes, espinhos muito grandes. A tortura foi muito grande. Mas para salvar um coração que é tão pequeno, que é o nosso, né? Deus quis ganhar corações tão pequenos com um sacrifício tão grande do próprio Filho. Será que a gente é capaz hoje de reconhecer que nós somos tão pequenos diante do sacrifício, mas tão grande aos olhos de Deus, a ponto, né, dele dar o Filho dele, dele permitir toda essa tortura em Jesus Cristo, passar por tudo aquilo, ser crucificado, morrer por mim, por você? Teria coragem hoje de morrer por Jesus? Teria coragem hoje de dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero passar por aquilo que o Senhor passou.
Quero sentir aquilo que o Senhor sentiu. Quero viver aquilo que o Senhor viveu. Cada dor, cada espinho, cada chicotada. Nós somos falhos até em reconhecer o sacrifício de Deus para as nossas vidas. O sacrifício de Jesus, que ainda no momento de grande dor pediu ao Pai: passa de mim esse cálice, se possível for. Mas, não sendo possível, que seja cumprida a tua vontade, que seja soberana a tua vontade e não a minha. Ele ainda pediu para que Deus tirasse dele desse sofrimento, para que passasse dele esse momento. Mas Deus não ouviu naquele momento porque precisava ser cumprido daquela forma, para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje nós vivêssemos na graça. E ainda assim, muitos de nós não reconhecemos. É tempo de olhar para o sacrifício de Jesus com outros olhos. É tempo de enxergar que tudo aquilo foi por mim e por você. E que hoje nós precisamos dar glórias a Deus por tudo aquilo que o Filho dele passou, pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos nossos familiares. Que nós venhamos reconhecer hoje o grande sacrifício naquela cruz. O grande sacrifício que eu e você não teria coragem alguma de fazer. E aquele que disser que tem é mentiroso. Porque nós não suportaríamos tudo que Jesus passou. Nós somos fracos e jamais aguentaríamos a metade do que ele aguentou. Não aguentaríamos passar por 5 chicotadas das quais ele levou. Imagina uma coroa de espinhos enfincada na nossa cabeça. Imagina passar por tudo aquilo. Aqueles cravos entrando nos teus pés e nas tuas mãos. Imagina se você suportaria. Imagina se você conseguiria ficar ali pendurado como Jesus ficou. Carregar uma cruz que nem era dele, com um peso que nem era para ele suportar. E os nossos pecados todos em cima dele, que se tornou ainda mais pesado do que aquela cruz. Porque de tanto pecado, Deus nem queria olhar para o próprio filho. Culpa minha, culpa sua. Mas ele passou por tudo aquilo. Ele conseguiu. Paz, Elaine, tudo bem? Ele conseguiu transmitir para nós um amor que é único. Somente ele tem. Somente ele é capaz de sentir esse amor tão grande que foi capaz de dar a vida dele pela minha e pela sua. Que hoje a gente consiga dar graças por tudo aquilo que aconteceu, por cada humilhação, né? Por cada tortura, porque não foram poucas, né? Não foi pouca coisa o que Jesus passou por mim e por você. Mas a gente não aguenta passar metade por ele. A gente, quando é caluniado, a gente já, se sofre uma perseguição, já não quer mais. Imagina sofrer tudo que Deus sofreu, tudo que Jesus sofreu, gente. O que nós passamos hoje não é nada perto daquilo que Jesus passou para que nós hoje não passássemos por tudo aquilo. Porque lá atrás, quando ele deu a vida por nós, ele nos fez nova criatura, né? Ele restabeleceu a nossa conexão com Deus. E hoje nós sofremos e padecemos porque nós não damos valor a tudo isso que Jesus fez por nós, a tudo isso que Deus fez por nós.
Nós achamos que o nosso sofrimento hoje não pode existir. Mas, e o sofrimento de Jesus? Por que pôde existir por mim e por você? Porque hoje você não pode olhar para cima e dizer obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez lá atrás por mim. E mesmo assim, hoje eu não sei reconhecer com exatidão, eu não sei ser grato o suficiente pelo seu imenso sacrifício. Mas que essa reflexão venha fazer você hoje enxergar, né, o sacrifício que Jesus teve lá naquela cruz, que fez naquela cruz por mim, por você, pela minha vida e pela sua, de uma forma diferente, né? Transporte-se para aquela época, transporte-se para aquela cruz, tente sentir tudo aquilo que Jesus sentiu enquanto estava lá, sendo pregado, sendo humilhado, sendo morto por mim e por você. Amém? Um ótimo dia. Que hoje as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Que você seja grato todos os dias por estar e por servir a este Deus que é tão grande nas nossas vidas, que foi capaz de um sacrifício tão grande entregando o teu filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui de pé, né, falando do nome dele. Se você ainda não o serve, procure conhecer, procure servi-lo, procure entender o tamanho do sacrifício feito naquela cruz pela minha vida e pela sua. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre o seu dia, que Deus possa livrá-lo de todo mal e que em nome de Jesus você consiga, que eu consiga reconhecer com exatidão o sacrifício do Senhor por nós. Amém? Um ótimo dia, uma ótima terça-feira, que Deus possa iluminar a todos em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.